Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 10 de maio de 2023, e nós estamos aqui para a nossa aula de número 153. Nesta oportunidade, estamos na estrada, né? Estamos viajando, cumprindo algumas agendas, alguns compromissos, e vamos fazer a nossa transmissão para a glória de Deus. Queremos desde já convidar os irmãos para uma leitura bíblica, e esta com base em Daniel, capítulo de número 9. Eu quero ler aqui exatamente a partir do versículo de número 24, não é? Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, a Bíblia diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta palavra que temos lido, conforme Daniel capítulo 9, o versículo 7. Muito bem, queremos mais uma vez aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que já estão conosco, não é? Para esta nossa transmissão. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, maravilha. Dizer que para nós é uma satisfação poder ter cada um dos irmãos conosco. Pastor Ciro, a paz do Senhor, Deus abençoe. Conte a bênção, quantas são? Paz do Senhor, pastor Ecos. Está me ouvindo bem aí? Com certeza, perfeitamente, está na bênção. Tá bom, graças a Deus. Estamos aí prontos para mais uma live, número de 153. Olha aí que bênção, 153. Maravilha. Jesus. Quando houve aquela multiplicação, aquela pescaria, né? Pescaria. Foram 153 grandes peixes, né? Pois olha aí, ó. Maravilha. Meu pastor, eu estava dizendo que eu estou em viagem, estou em trânsito, e no hotel que nós estamos parados, o sinal de internet aqui é precário. Eu acho que deve ser do tipo assim, 1 mega para compartilhar com todo mundo que está aqui. Como está lotado o hotel, inclusive eu desliguei o Wi-Fi porque estava difícil. Eu estou transmitindo a partir do 4G. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a transmissão que dê bem, né, para a glória de Deus. Para mim está chegando bem aqui. A minha está chegando bem para o irmão também? Está tranquilo, então, tá uma benção. Então podemos iniciar, né? Podemos iniciar os trabalhos, né? Vamos iniciar os trabalhos. Mais uma vez, agradecer aos irmãos e irmãs que estão conosco, dizer que você pode tirar um print dessa tela, publicar aí no seu store, convidar os irmãos e irmãs, né? Aqueles que lhe acompanham nas redes sociais, para que também estejam conosco nesta aula, onde nós estaremos aqui fazendo um fechamento. Durante as últimas 5 aulas, nós tratamos a respeito do assunto do milênio, e ficaram algumas questões soltas, perguntas soltas que foram feitas durante essas últimas 5 aulas, não é? E aí nós estamos justamente colocando estas para que possamos esgotar aquelas questões que ficaram ainda sem resposta neste período. A primeira questão, pastor, que nós temos aqui diz respeito à pós-tribulação, o período após a tribulação, e a questão levantada pelo nosso amado irmão é esta: pós-tribulação é só para Israel ou também para o mundo todo, ou vai envolver o mundo todo? Amém. Vamos só reforçar aí para os irmãos clicarem aí no aviãozinho, convidarem mais pessoas, e também no coraçãozinho, né, para impulsionar aí a
a nossa live. Essa pergunta me deixou um pouco, a priori, em dúvida, se o irmão quis se referir mesmo ao que acontece após a tribulação ou se ele queria se referir ao próprio período tribulacional. Então eu vou aqui dar uma resposta um pouco mais abrangente, pelo seguinte: o período tribulacional, né, o período de 7 anos após o levantamento da igreja, é um período que vai atingir todo mundo, mas como o irmão leu aí Daniel 9, 24 a 27, o povo protagonista nesse período é Israel. Por quê? Porque Israel será julgado. Para quem não sabe, o período tribulacional é um julgamento, né? Ele em si está embutido nele o julgamento de Israel, como está lá em Daniel capítulo 12. Então, Daniel capítulo 12 mostra que vai haver um julgamento de Israel. O povo de Israel será julgado nesse período. E vai ser um período também, não somente de tribulação, claro que é chamado de período tribulacional, mas é nesse período que Israel vai ser restaurado espiritualmente, o remanescente, porque a profecia de Ezequiel 37, por exemplo, 36 e 37, e outras passagens correlatas, abrangem a restauração de Israel, tanto do ponto de vista nacional, como também espiritual. E Israel começará a ser restaurado nacionalmente, claro que vai ser um remanescente, e depois esse remanescente ingressa no milênio para se fortalecer ainda mais como povo e crescer durante o milênio. Mas Deus vai contar com um remanescente que vai se arrepender, vai reconhecer que Jesus é o Messias, que de fato já veio, né? Hoje Israel não reconhece, como povo, de maneira geral, não reconhece. Claro que há indivíduos do povo judeu que estão se convertendo, né? Judeus cristãos. Agora, do ponto de vista nacional, vai haver uma conversão em massa no período tribulacional. Mas os juízos de Deus serão derramados sobre a terra e todo mundo será atingido. E haverá oportunidade também para pessoas serem salvas. Haverá salvação no período tribulacional. Claro que eu não vou adiantar isso aqui, porque me parece que tem uma pergunta sobre isso. Tem uma questão relacionada. Mas no período tribulacional, o povo protagonista é Israel, mas é um julgamento que abrange o povo de Israel e também os gentios, né, que serão atingidos pelos juízos divinos. Agora, a pergunta do irmão, se de fato ele quis dizer isso, talvez na pressa ele queria dizer outra coisa, né, por isso que eu fiz essa introdução. Agora, a pergunta do nosso irmão diz claramente: pós-tribulação é só para Israel? Bom, o que vem após tribulacional, ou seja, o pós-tribulação, né? O que vem depois da tribulação, o grande evento é o milênio, porque, claro, haverá a ressurreição dos mártires do período tribulacional, Satanás será preso, né? Antes disso, claro, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, inaugurando o Guiena, né? O inferno propriamente dito. E aí teremos o milênio. Bom, quem faz parte do milênio? O milênio é só para Israel ou para todo mundo? O milênio é para todo mundo. Mas, mais uma vez, a gente tem que explicar aqui o seguinte: nós temos os povos naturais e temos a igreja glorificada, que terá sido glorificada por ocasião do arrebatamento, e também os mártires do período tribulacional, que vão ressuscitar ao fim do período tribulacional e farão parte da igreja também glorificada a partir daí. Estes crentes glorificados, a igreja glorificada, claro, ela governa junto com Jesus. Jesus estará reinando, a sua igreja reina com ele. Mas os povos naturais são povos naturais entre todos os povos da terra, porque antes do início do milênio, nós falamos aqui há algumas semanas, vai acontecer
acontecer o chamado julgamento dos gentios, ou julgamento das nações, em que os povos que não se colocaram contra Israel, por ocasião da Batalha do Armagedon, por ocasião do levante do anticristo contra Israel, esses povos serão poupados, serão absolvidos nesse julgamento e vão ingressar também no milênio. Agora, o povo protagonista do milênio continua sendo Israel, porque de Sião partirá a lei, diz a Bíblia, o templo será levantado lá em Jerusalém, e é um templo, segundo a descrição de Ezequiel, um templo completamente diferente do templo de Salomão, do templo de Zorobabel, que foi remodelado por Herodes. É um templo especial que vai ser levantado para o milênio, que, segundo a descrição de Ezequiel lá, vai ser algo maravilhoso, e Jesus vai estar reinando, ele vai estabelecer o seu trono ali, né? A Bíblia menciona em Ezequiel a cidade que terá, uma cidade dentro de outra, né? Dentro da grande Jerusalém, digamos assim, porque Jerusalém terá dimensões diferentes também do que tem hoje, vai ser chamado Jerusalém ali conforme Ezequiel descreve, e dentro dessa Jerusalém expandida, haverá também uma cidade quadrática chamada O Senhor Está Ali, em que as 12 tribos também terão representação ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. O Senhor Jesus estará reinando ali também, não é? Então, o povo de Israel será o povo protagonista do milênio. Mas haverá também outros povos, como nós já mencionamos. Então, isso é o que nós podemos dizer com respeito ao período pós-tribulacional, que é justamente o milênio. Maravilha, está esclarecido, né, a questão. A próxima questão que nós temos aqui, meu pastor, é a seguinte: de que se trata a primeira ressurreição, conforme relatado em Apocalipse capítulo 20? Então, os irmãos de outras tradições, aí, por exemplo, os amilenaristas, eles não interpretam a Bíblia de maneira literal, de forma consistente, né? Eles muitas vezes criticam o dispensacionalismo e tal, e que os dispensacionalistas, na verdade, não seguem a Bíblia, mas seguem o filme Deixados para Trás, uma maneira que eles utilizam de querer ridicularizar a nossa posição. Entretanto, o dispensacionalismo normativo como método, que é, na verdade, o método utilizado pelos dispensacionalistas clássicos, pelos dispensacionalistas revisados e também pelos dispensacionalistas assembleianos. Eu estou fazendo esse destaque agora porque a gente percebe que a Assembleia de Deus ela tem algumas particularidades que até me permitem, eu estou até escrevendo alguma coisa nesse sentido, defender a posição de que nós temos um dispensacionalismo assembleiano. Por quê? Porque nós cremos, por exemplo, que a ressurreição dos santos do Antigo Testamento acontece no arrebatamento, né? E os dispensacionalistas clássicos dizem que não, vai acontecer só depois do período tribulacional. Nós temos uma posição também com respeito ao sermão profético. A gente crê ali, por exemplo, que alguma parte do sermão profético refere-se à igreja, né? Nós cremos que o sermão profético, ainda que de maneira indireta, também fala do arrebatamento, porque ele fala de iminência, fala de vigilância, de maneira que nós temos, digamos assim, uma forma de dispensacionalismo que difere um pouco do dispensacionalismo clássico, né? Embora nós possamos também ser chamados de dispensacionalistas clássicos, está embasado ali, né? Com uma ênfase um pouco diferente, né? Agora, o dispensacionalismo, seja ele clássico, seja ele revisado, seja ele assembleiano, digamos assim, como método, que eu chamo de dispensacionalismo normativo, né? Como norma, nós temos alguns pilares que são comuns a todos, né? E um dos pilares é justamente interpretar a Bíblia de maneira literal ou retórica, né? Literal ou retórica
porque algumas passagens, claro, elas são figuradas, elas são retóricas, mas isso aí é o próprio contexto que mostra, não sou eu que alegorizo a bel prazer os textos. Então, quem interpreta a Bíblia de maneira literal, de forma consistente, vai permitir que o texto se imponha, não é? Pelo contexto. Não sou eu que vou determinar se o texto ele é literal ou alegórico, forçando o texto a ser. Não é? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os amilenaristas, o que acontece? Eles dizem que interpretam a Bíblia de maneira literal. Eles dizem que usam o método histórico-gramatical ou gramático histórico. Só que quando chega em Apocalipse, eles dizem, não, Apocalipse é um livro altamente simbólico e tal. E aí eles acham que pode alegorizar algumas passagens. Esse capítulo 20 de Apocalipse é um grande exemplo. Por quê? Mencionam-se duas ressurreições. E diz que a primeira ressurreição é daqueles que vão ressuscitar para reinar com Cristo por 1000 anos. Só que para eles, o milênio não é futuro. O milênio já está acontecendo. O milênio, para os amilenaristas, já começou e não é literal. Ele é simbólico. Ele na verdade, um período indeterminado. Né? Não é 1000 anos literais, não são 1000 anos civis. Então, eles acabam fazendo uma construção teológica para dizer que, na verdade, o milênio já está acontecendo, a vinda de Jesus, que é mencionada ali, acaba sendo, na verdade, não a segunda vinda, mas a primeira vinda, porque eles colocam o futuro no passado, o diabo já foi preso, e aí essa construção não para por aí. Eles são obrigados, porque estão presos a esse sistema, a dizer que a primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual, é uma referência à conversão, não é uma ressurreição literal. E não para por aí. A segunda ressurreição, olha como aí confundem, na verdade, criticam a nossa posição, mas olha como eles se confundem. Eles dizem que a primeira ressurreição é espiritual, mas a segunda é literal. A segunda ressurreição, após os 1000 anos, que na verdade os 1000 anos já estão em curso para eles. Então, após os 1000 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ressurreição literal geral, tudo ao mesmo tempo. Não vai ter a ressurreição dos salvos, que é uma ressurreição seletiva, não. E depois da ressurreição dos ímpios, só depois do milênio, não. O juízo final, não. Para eles, é tudo ao mesmo tempo. Tudo naquele dia, tudo no último dia. Então, eles acabam forçando a Bíblia a dizer o que ela não diz. Agora, respondendo à pergunta de que trata a primeira ressurreição em Apocalipse, claramente, a primeira ressurreição de Apocalipse é a ressurreição como está escrito, claramente, os mártires do período tribulacional. É uma ressurreição literal. Aqueles que foram degolados, terão sido mortos durante o período tribulacional, estes é que vão ressuscitar ali, conforme Apocalipse 20. Agora, é importante entender, e nós já explicamos aqui, que os termos primeira ressurreição e segunda ressurreição não aludem a eventos, mas aludem a tipos de ressurreição. Porque Jesus falou lá em João 5 que uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Daniel também menciona isso. Mas não há uma pormenorização. Somente menciona-se que haverá duas ressurreições. Mas não se diz ali que serão eventos. Essas duas ressurreições, elas são melhor explicadas no Novo Testamento, quando a gente lê 1 Tessalonicenses 4, quando a gente lê Lucas capítulo 20, ressurreição dentre os mortos, né? Ou seja, uma ressurreição seletiva. Então fica claro que a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, mas não quer dizer que é um evento único. É uma ressurreição dos salvos e que tem como o primeiro a ressuscitar dessa modalidade o próprio Senhor Jesus, porque Paulo falou, Cristo as primícias
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, os que são de Cristo na sua vinda, claro, isso abrange todos aqueles que vão ressuscitar dentro do que é chamado segunda vinda, claro, né? Porque a segunda vinda, ela não é restrita ao arrebatamento. A segunda vinda, ela abrange aí um período de pelo menos 7 anos, desde o arrebatamento, que é um evento desencadeador, um evento inaugural. Então, fazem parte da primeira ressurreição, que é uma modalidade de ressurreição, a ressurreição dos salvos, a ressurreição da vida, os cristãos que vão ser arrebatados, que são todos os mortos em Cristo, de todas as épocas, incluindo-se os salvos do período do Antigo Testamento, que foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus realizaria, como nós já temos explicado aqui, porque a obra de Jesus, claro, ela tem efeito retroativo, ou, dizendo de outra maneira, os salvos foram alcançados antecipadamente, os salvos do Antigo Testamento, né, os justos, eles foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria, porque conforme Hebreus 11, eles morreram na fé, né, de que veriam o Senhor, mas eles morreram sem alcançar a promessa, no sentido de que não viram o Senhor, mas morreram em Cristo. Antecipadamente foram salvos pela graça, porque não existe salvação fora da graça. Em toda e qualquer dispensação, a salvação é pela graça. Então, a primeira ressurreição em Apocalipse também abrange essa modalidade de ressurreição dos salvos. E a Bíblia diz claramente, em Apocalipse 20, que depois dos 1000 anos, vão ressuscitar os outros mortos que morreram condenados. Diz lá que eles não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Aí eles vão ressuscitar quando? Para o juízo final. Porque no juízo final a Bíblia diz que a morte dará aos seus mortos e o Hades dará aos seus mortos. A morte dará aos seus mortos, como nós já explicamos em outra ocasião, é uma maneira figurada, metonímica, não é? De falar que, de mencionar que os corpos que estão na terra se juntarão às almas que estão no Hades, né? Por isso que a morte dará aos seus mortos e o Hades dará aos seus mortos, ou seja, porque a morte física significa separação, quando a pessoa morre, o corpo fica na sepultura ou em algum lugar na terra, e a alma e o espírito, a parte material, ela vai para um lugar intermediário, aguardando a ressurreição. Na ressurreição, ocorre o encontro dessas duas partes, a parte material e a parte imaterial, para se encontrar com Deus, no caso dos salvos, claro, no arrebatamento, e em outras ocasiões, a primeira ressurreição, é para salvação eterna, para confirmação, glorificação. Agora, no caso dos ímpios, eles vão ressuscitar no juízo final, no trono branco. Apocalipse 20 deixa claro. Após o milênio, após os 1000 anos literais, eles ressuscitam para quê? E eles fazem parte da segunda ressurreição, para receber ali a sentença condenatória. Eles já estão condenados por antecipação, mas eles vão participar do juízo final para que ali não haja nenhuma dúvida. Alguns vão até querer se justificar: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Só que vai haver ali a constatação de que o nome deles não consta no livro da vida, outros livros também se abrirão. Isto mostra que nada que está oculto permanecerá oculto. Eles, claro, vão ter ali as suas obras reveladas, né, diante eles. Poderão alegar que não fizeram, mas não tem como, né, diante do Deus onisciente, o justo juiz. Então, resumindo, a primeira ressurreição em Apocalipse é literal e refere-se, é parte, né, da ressurreição da vida, a primeira ressurreição. Fechou questão, maravilha. Dizer, meu pastor, que agora, essa semana ainda, essa semana não, né? A semana passada, eu já estou até me perdendo nas agendas, no calendário, meu Deus do céu. Mas a semana passada, quando nós iniciamos a viagem, que nós estamos nela ainda, um pastor, não vou mencionar o nome,
ele fez uma publicação a respeito dessa questão no grupo do CETADB no Facebook, não é? Então, como ele não pediu autorização para deixar uma heresia lá, eu fiz questão de excluir a heresia dele sem também deixar um tipo de comentário e já bloqueei ele também. Mas esse éamilenarista e publicou lá um vídeo onde ele supostamente estava explicando a verdade bíblica, né? A verdade bíblica segundo a ideia dele. Mas eu fiz questão de já excluir e já bloquear também o contato dele para que ele não consiga publicar esse tipo de bobagem no grupo, não é? Ali que nós temos no Facebook, que é o CETADB. Tivemos esse cuidado. Até porque temos acompanhado, né, aquilo que os irmãos colocam ali, para que não fique nenhuma bobagem lá que venha estragar a nossa seara. A questão próxima, meu pastor, diz respeito a esta aqui, ó. Quando se dará a batalha do Armagedon? É importante, antes de responder essa pergunta objetivamente, é importante esclarecer que nós não devemos confundir a batalha do Armagedon com aquela tentativa de invasão de Gog, da terra de Magog, e seus aliados, que é uma profecia que está lá em Ezequiel 38 e 39. Eu tenho visto alguns teólogos aí usando uma profecia pela outra, como se fosse a mesma coisa, forçando uma comparação. Mas quando nós nos detemos para estudar, essa passagem de Ezequiel 38 e 39, ela é difícil no sentido de que nós não temos como ser dogmáticos com respeito ao momento exato em que ela vai acontecer, né? Porque tem ali alguns elementos, como, por exemplo, os 7 anos que vai demorar para destruição das armas, né? Então, claro que isso demanda tempo. Então, se nós considerarmos que isso aí acontece dentro do próprio período tribulacional, teria que acontecer logo no começo. Ou antes. Nós, quando estudamos com cuidado as profecias, a gente percebe, claro, a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, e a gente fala, claro, que a tribulação ela acontece logo depois do arrebatamento da igreja, mas não quer dizer que vai acontecer no minuto seguinte ou do dia seguinte, né? Vai haver aí, deve haver, né, algum período, um intervalo, digamos assim, entre o arrebatamento e o início propriamente dito do período tribulacional, porque o anticristo ele vai assinar um acordo, né? Ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Essa uma semana é justamente 7 anos do período tribulacional. Então, quando ele firmar esse acordo, é que de fato podemos dizer que os 7 anos começam a ser contados, né, de maneira oficial, né? Então, essa tentativa de invasão de Gog, da terra de Magog, com algumas nações do norte, a Bíblia deixa muito claro, ela não vai ser liderada pelo anticristo, porque o anticristo, inclusive, a priori, no começo do período tribulacional, ele vai estar do lado de Israel, ele vai firmar um acordo com muitos. Então, ele vai agir de maneira diplomática. Então, ele vai estar não contra Israel no começo, mas do lado de Israel. Então, se nós fôssemos juntar aí, comparar as profecias, é mais lógico acreditar que o anticristo vai até vai se opor a esse levante do norte. Só que não será necessária nenhuma intervenção da parte dele, porque a Bíblia deixa muito claro que o próprio Deus vai intervir e vai proteger Israel. Agora, um detalhe dessa profecia de Ezequiel 38 e 39 é que Israel estará na sua terra, diz a Bíblia, e seguro, em paz. Hoje, Israel, embora esteja na sua terra, ele não se sente seguro, porque ele é ameaçado pelos inimigos, que estão, aliás, muito próximos dele ali. Então, ele não se sente seguro. Esse acordo que o anticristo vai fazer com muitos, certamente será um acordo que permitirá até a própria construção do templo durante o período tribulacional, ou talvez isso já comece um movimento antes,
mas o fato é que dentro do período tribulacional o templo estará de pé para que se cumpram as profecias, né, de que o templo será profanado, o abominável da desolação dentro do período tribulacional. Então, o anticristo, num primeiro momento, ele vai, digamos assim, garantir essa segurança, essa aparente segurança de Israel. Então, a nação de Israel vai se sentir segura, porque os inimigos vizinhos vão ter firmado um acordo também para que haja paz. E aí, dentro dessa calmaria aparente, é que ocorrerá esse levante por parte de Gog. Então, muito possivelmente, é um pouco antes do período tribulacional ou logo no começo. No fim, já é mais difícil acontecer isso. Agora, o caso da Batalha de Armagedon, o texto de Apocalipse é muito claro. Se você ler, se você estudar Apocalipse 16, você vai ver que a Batalha de Armagedon, ela acontece momentos antes de Jesus descer na Terra para pôr fim ao período tribulacional, para pôr fim ao governo do anticristo, lançá-lo no lago de fogo junto com o falso profeta. E o texto deixa claro também que quem está à frente desse levante é o próprio anticristo. Por quê? Porque ele já terá se voltado contra Israel, ele já terá rompido na metade da semana, como diz a profecia de Daniel 9, ele terá rompido no meio do período tribulacional o acordo que ele fez. E aí ele se volta contra Israel. E lá em Apocalipse 16, na batalha do Armagedon, Armagedon é um vale muito grande, que cabe muita gente lá em Israel, né? O vale de Megido, ou Megiddo, né? Que na tradução para o grego e aportuguesado ficou Armagedon, é o vale de Megido, né? Então, nesse vale, onde cabe muita gente, um vale muito grande, ali os exércitos do anticristo vão estar juntos para arriscar Israel do mapa, para acabar com tudo. Só que aí o Senhor Jesus, ele vai descer. É nesse momento que a Bíblia diz, né, que a Zacarias capítulo 14, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, né? E o vale vai se fender ali em dois, e a Bíblia diz então que Jesus ele desce. Apocalipse 19 diz que ele desce justamente para destruir os exércitos do anticristo, para pôr fim ao governo anticristão, lançar o anticristo e falso profeta no lago de fogo. Então, quando vai acontecer a batalha do Armagedon? Que não é a tentativa mal sucedida da invasão por parte do líder Gog, que é da terra de Magog, e vai liderar um conglomerado de povos contra Israel, né? Não se deve confundir. O líder do Armagedon vai ser o próprio anticristo, ou o próprio Satanás, porque o anticristo é um preposto de Satanás, né? Na verdade, quem vai estar no comando ali desse levante é o próprio diabo. Então, essa batalha acontece justamente no fim do período tribulacional, quando Cristo virá justamente para destruir esses exércitos e pôr fim ao período tribulacional. Maravilha, meu pastor. Muito joia, esclarecedor. Agora essa questão aqui é boa. Essa aqui é top. Como explicar escatologia para alguém que já foi pré-tribulacionista e agora diz que a igreja vai passar pela primeira parte da grande tribulação? Esse aqui desviou, né? O que eu tenho observado é que muitas pessoas têm deixado, digamos assim, o pré-tribulacionismo sem, na verdade, nunca ter entendido bem essa posição, né? São pessoas que não estudaram a fundo o pré-tribulacionismo e aí acabaram ouvindo alguém pós-tribulacionista, não necessariamente apresentando a sua posição, mas criticando o pré-tribulacionismo, porque o que eu mais vejo, infelizmente, é isso, né? Os irmãos pós-tribulacionistas, há alguns que argumentam, há alguns que tentam apresentar aí a sua proposta, né, em termos argumentativos, mas, infelizmente, muitos pós-tribulacionistas, o que eles mais fazem é tentar
desconstruir a posição pré-tribulacionista. Claro que destruir é muito mais fácil que construir, né? Então eles zombam, usam às vezes um argumento ad hominem, citam aquele argumento histórico, em 1800 anos, ninguém tinha falado, e tal, aquelas conversas. Né? Foi uma menina chamada Margaret MacDonald que, na verdade, ali teve um padre também, Lacunza e não sei o quê, e John Nelson Darby acabou inventando isso aí. Veja, hoje em dia tem livros, ninguém tem mais desculpa. Recentemente eu até citei um livro aí que eu tô lendo, muito bom, que é o Dispensacionalismo antes de Darby, da editora Carisma, que mostra que no século XVI, no século XVII, no século XVIII, antes de Darby, já havia teólogos que defendiam o dispensacionalismo, como nós. Só que Darby, claro, ele foi quem melhor sistematizou essa posição. Ele fez uma sistematização. Ele estudou muito bem essa posição, porque ele era um teólogo, ele era um tradutor da Bíblia, ele traduziu a Bíblia, para você ter uma ideia do seu grau de erudição. Ele fez uma tradução a partir dos originais, existe a tradução feita por John Nelson Darby. Então ele não era alguém que poderia ser influenciado por uma menina de 14, 15 anos, né, como alguém diz, uma adolescente. Mas, bom, voltando aqui para a questão, para ensinar escatologia para alguém que deixou o pré-tribulacionismo, talvez porque não se aprofundou nessas questões, você precisa também se aprofundar, né? Claro, porque se você se diz pré-tribulacionista, porque tem pessoas que eu acho engraçado, a pessoa diz, eu sou pré-tribulacionista, mas se Jesus vier depois, tudo bem. Bom, então você não é pré-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionista, ele é convicto. Ele não sabe nem no que crer, né? Ele tem convicção. O pré-tribulacionista que se preza, ele se autodenomina assim porque ele tem convicção que Jesus vem antes do período tribulacional para arrebatar a sua igreja. Agora, se a pessoa se diz pré, eu sou pré, mas se Jesus voltar depois, tudo bem, e tal, eu passo pela tribulação também. Então aí já demonstra que não há convicção, já demonstra que a pessoa não se aprofundou, não conhece a fundo a posição para poder defendê-la. Então eu vou aproveitar aqui, pastor Eccles, essa oportunidade para fazer propaganda aí do nosso curso, né? O curso Perguntas Escatológicas, porque a gente percebe muita gente que está se aventurando no campo escatológico, mas que não se aprofunda. Então, se você quer realmente defender o pré-tribulacionismo e ensinar alguém que diz que deixou o pré-tribulacionismo, talvez que assistiu uma live, um debate, e o camarada que era pós-tribulacionista, porque às vezes as pessoas se deixam convencer, não pelo conteúdo, mas pela forma, porque o camarada, às vezes, ele é contundente e tal, e alguém faz um recorte ali, o camarada fala um argumento que encaixa bem naquele momento, e aí alguém faz aquele recorte, parece que o camarada agora realmente é o grande defensor aí do que a Bíblia diz. Domina o assunto. Exatamente. Só que a gente já viu aqui, eu creio que quem assiste as nossas lives sabe que o pós-tribulacionismo tem vários problemas, né? A gente tem citado. Eles forçam, por exemplo, algumas harmonizações que é impossível fazer, né? Como, por exemplo, querer harmonizar a ressurreição do arrebatamento com a ressurreição que acontece após o período tribulacional, porque no arrebatamento Jesus está nos ares quando os mortos ressuscitam. Em Apocalipse 20, Jesus já está com os 2 pés na terra. São eventos diferentes. Não tem como você, né, quando eles tentam também forçar a harmonização das trombetas, porque diz última trombeta lá em 1 Coríntios, tem que ser a mesma trombeta que está lá em Apocalipse 11. Então a gente já viu aqui que são argumentos baseados numa harmonização literalmente forçada, não é? Forçada. Agora, se você quer ensinar escatologia para alguém que infelizmente não se aprofundou talvez no pré-tribulacionismo e por isso acabou abraçando outra posição, a melhor coisa a se fazer é você se inteirar bem do assunto. Então, se você não tem um conhecimento bom ainda do assunto, faça o nosso curso. Não sei se o senhor
irmão está com o livro aí, acabei Eu deixando o meu um pouco. não estou, porque o material ficou lá no nosso stand. Então, E eu aqui estou no quarto do hotel. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Pode pegar. Pegue lá. Vamos lá. Aproveitar aqui, meus irmãos, para dizer que aqui no site, ó, está fixado aí no comentário, cetadib.com.br. Você, na guia de cursos, você vai encontrar lá curso básico, curso médio, curso avançado e cursos ministeriais. Um deles é exatamente esse que o pastor Ciro está se referindo, que é o curso Perguntas Escatológicas, que você pode adquirir ali diretamente pelo site. Está aí, ó. Esse aí é o curso Perguntas Escatológicas. Então você acesse o site cetadib.com.br, na guia Cursos, selecione cursos ministeriais. Perguntas Escatológicas é um dos cursos que está ali e você pode adquirir, pastor Ciro, neste curso, neste módulo que está aí na mão dele, através de 101 perguntas, e onde ele faz as respostas, ele apresenta todo o plano escatológico que nós, na Assembleia de Deus, ensinamos, pregamos, cremos e estamos aguardando que ele se cumpra, não é? Esse é o negócio. Pastor Ciro. Muito bem, então é isso. Eu concluo aqui a minha pergunta fazendo essa recomendação. Se você quer explicar bem o pré-tribulacionismo para alguém, você precisa, claro, se inteirar primeiro do assunto. Então, se você, digamos, ainda não tem um domínio, um conhecimento geral do assunto, a melhor coisa a se fazer é esse curso. Depois, a partir daí, você vai adquirindo livros, vai se aperfeiçoando. Tem que isso estudar. Aí é um estudo que vai... É que eu falo sempre aqui, eu estou estudando isso aí há mais de 30 anos e cada vez a gente vai descobrindo coisas novas e tal. Então, é importante tomar tempo aí com o assunto, não é? Com certeza. Pastor, você mencionou na resposta um livro que você está lendo. Eu acho que seria o caso você reforçar o nome do livro, a editora, para que os irmãos que se interessarem possam ir atrás e adquirir. Não é? A gente sempre sugere. O livro é da editora Carisma, e é o livro Dispensacionalismo antes de Darby, que é, na verdade, o nome do autor é William Watson, né? William Watson. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele fez um levantamento a partir de fontes primárias, né? Então, ele fez um levantamento, é uma obra acadêmica, uma obra volumosa, e ele, então, a partir dessas fontes primárias, ele foi lá, foi até no tempo da Reforma, né? E depois da Reforma, ele foi percebendo que, na verdade, essa questão de que dizem que só em 1900 que John Nelson Darby inventou isso, não corresponde à verdade. Muito tempo antes, a igreja já se ocupava, a igreja já falava disso, né? A igreja, entre os reformadores, inclusive, havia teólogos que defendiam já as posições do dispensacionalismo, que John Nelson Darby, claro, habilmente conseguiu fazer uma grande sistematização de tudo isso. Maravilha, meu pastor. Está dado a dica aí para os nossos irmãos, né? Adquira livros, estude, leia, amplie o seu conhecimento e, com isso, também a sua capacidade de argumentação, no caso aqui, a respeito do tema escatológico. Mas em qualquer outra área do saber, você consegue aumentar a sua capacidade argumentativa exatamente estudando, lendo a respeito. Vamos aqui, meu pastor, para mais uma questão. O que é a pergunta que nós temos, o que é o Evangelho Eterno no texto que está em Apocalipse 14 e verso 6? Bom, nós temos dito aqui que o Evangelho ele é um só, né? A palavra Evangelho significa boas novas. Só que, claro, esse Evangelho ele é abrangente. Esse Evangelho, ele, na verdade, contempla todas as boas novas que Deus nos apresenta na sua palavra. Claro que a gente pensa sempre nas boas novas de salvação, Jesus Cristo salva e tal. Mas, claro que o Evangelho, ele é amplo. Ele, na verdade, ele abrange passado, presente e futuro. Ele abrange a nossa salvação no seu aspecto posicional,
a nossa salvação no seu aspecto progressivo, né? E também no seu aspecto perfectivo, a glorificação. Mas tudo é o Evangelho. O Evangelho é um só. Quando ele recebe adjetivos, claro, destaca-se algum ponto, algum elemento, o Evangelho do Reino, tendo em vista o milênio e tal. Aqui o Evangelho eterno, esse adjetivo, é, na verdade, uma ênfase. Se a gente ler, acho que o irmão poderia, eu não pedi para o irmão ler nenhum texto ainda, né? Eu vou pedir a gentileza do irmão ler aí Apocalipse 14, versículos 6 e 7, né? O irmão cita o versículo 6, mas é importante ler o 7 também. Amém. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, antes de falar desse anjo aí, porque é uma coisa que também gera questionamento, né? Com certeza. Mas olha o conteúdo desse evangelho, né? Viu o anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Então tem esse adjetivo eterno. Mas qual é o conteúdo? Proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, com grande voz, né? Olha, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Então, o que é isso aí? Quem lê o livro de Apocalipse sabe que a essa altura, capítulo 14 de Apocalipse, ali nós já estamos no período final do período tribulacional. E Deus, o Senhor Jesus, vai descer na terra para instaurar o milênio. Vai haver a instauração do milênio. Então, é uma última oportunidade que está sendo concedida, e ali os anjos, claro, não pregam o evangelho é pregado pelas pessoas, né? Claro, os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação, a Bíblia diz, e quem prega o evangelho são os salvos. Agora, esse caso aí é uma excepcionalidade, em que, como é uma última oportunidade para arrependimento, porque vai haver ali ainda o derramamento de juízos ali no fim do período tribulacional, e Jesus vai descer para acabar com os adoradores da besta, por fim a esse governo do anticristo, e claro, serão mortos aqueles que estiverem aliados ao anticristo, e depois vai haver um julgamento das nações, porque nem todos vão estar ali na batalha, mas há aqueles que terão apoiado o anticristo nesse levante, e aqueles também que não tomaram parte. Porque quando a gente fala do sinal da besta, alguém pensa que o anticristo vai conseguir marcar a todos de fato, e todos vão adorar. Veja, ele vai ter um período a gestão dele vai durar 7 anos. Claro que ele vai fazer muito estrago, mas ele não vai conseguir, ele vai ter um governo de abrangência mundial, mas não quer dizer que cada parte do mundo será dominada por ele. Ele vai ser um líder político mundial que vai ascender e vai ter uma grande influência sobre o mundo todo. Mas a gente veja o exemplo, por exemplo, de Hitler e de outros que estiveram um grande tempo aí como déspotas, mas eles não conseguiram levar a cabo ali, eles não conseguiram dominar tudo, houve resistência. E a Bíblia diz também que no período tribulacional vai haver resistência. Diz que ele fará guerra aos santos. Se ele fará guerra aos santos, pressupõe que vai haver resistência. Com certeza. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. E esse evangelho eterno, portanto, é aí um último aviso, claro que faz parte do evangelho como um todo, né? Mas o evangelho eterno, aí a ênfase é que é um último aviso de que há uma oportunidade, né, para ainda aqueles que quiserem se arrepender. Claro que a Bíblia diz que os adoradores da besta, é claro, eles não vão se arrepender, porque, inclusive,
quando eles aceitarem o domínio da besta e o seu sinal, isso não vai ser imposto, eles vão aceitar de maneira voluntária, porque eles vão ser seduzidos. Quem lê Apocalipse 13 sabe que o falso profeta vai usar de sedução, de engano, e as pessoas que decidirem adorar o anticristo, elas vão aceitar de maneira voluntária e não de maneira forçada. Claro que aqueles que não quiserem aceitar, eles vão se tornar pessoas não gratas e vão ser perseguidas pelo anticristo. Agora, haverá muitos que vão aceitar e vão, de fato, querer adorar o anticristo. Então, claro, essas pessoas, elas não vão se arrepender, o texto bíblico já mostra isso. Mas haverá muitas outras que vão ouvir essa proclamação final e vão ali ter temor, vão se arrepender dentro do período tribulacional. E quando Jesus voltar, claro, e acontecer o julgamento dos gentios, essas pessoas vão ter a oportunidade de ingressar no milênio, né, como povos naturais e participar do milênio. Muito bem, meu pastor. Eu estou aqui só imaginando, né, o estrago que o anticristo vai fazer no período tribulacional, nesses anos todos, né? Você imagina, a turma está conseguindo fazer um estrago sem tamanho no Brasil em 4, 5 meses. Imagina o estrago que essa turma não vai fazer lá em 7 anos. Deus nos ajude. Vida que segue, meu pastor. Para encerrar a nossa pauta de hoje, a questão é essa aqui, ó. Depois do arrebatamento, haverá salvação durante o período tribulacional? Na pergunta anterior, eu acho que eu acabei já lançando luz sobre isso aí, né? Com certeza. Apocalipse 7, né? Quem tiver dúvida, leia Apocalipse 7. Apocalipse 7, ali João viu uma grande multidão daqueles que foram salvos, terão sido salvos, né? Então ali é uma revelação parentética em que ele vê uma grande multidão, que na verdade são todos os mártires, as pessoas que vão morrer e vão ser salvas no período. Claro que haverá também aqueles que vão sobreviver ao período tribulacional, foi o que eu mencionei agora, e vão ingressar, aqueles que forem absolvidos no julgamento das nações, vão poder ingressar no milênio. Agora, aqueles que morrerem salvos, a multidão a que João se refere é justamente os mártires do período tribulacional, que são mencionados no capítulo 6. Se você ler o capítulo 6 do Apocalipse, versículos 9 e 10, você vê que eles estão debaixo do altar de Deus. As suas almas estão ali conscientes e se lembram das coisas que aconteceram na terra e tal, e estão clamando ali, inclusive, porque estão numa condição intermediária, não estão ainda no estado glorificado, né? Não estão glorificados, então eles, nessa condição, embora salvos, ainda não estão ali com na sua condição plena, espírito, alma e corpo, e já glorificados, né? Então, o texto deixa claro que haverá salvação. Agora, como acontecerá essa salvação? Claro que é pela graça. Não vá você pensar que a salvação será mediante o derramamento do próprio sangue, como alguém diz. Não, o Espírito Santo vai sair da terra, então, na verdade, a salvação, a pessoa, se quiser ser salva, ela vai ter que dar a sua própria vida. Não, meu irmão, isso é heresia até, né? Porque não existe salvação pelas obras, isso seria salvação pelas próprias obras. A salvação, ela é mediante a graça. Mesmo no Antigo Testamento, os salvos o foram pela graça, não foi pela lei, como alguém também diz. A salvação no Antigo Testamento era pela lei. Não, a lei, Paulo fala que era o aio, né? A lei trazia o conhecimento do pecado, mas a salvação era pela graça. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mesmo quando os animais eram oferecidos e lá havia a expiação, por exemplo, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, aqueles animais mortos, eles, na verdade, representavam o sacrifício que Jesus realizaria de uma vez por todas. Então, a pessoa não estava sendo salva por causa daquele animal. Ele era apenas uma representação da obra que Jesus ainda realizaria. Então, a pessoa, na verdade, perdoada, que se arrependia, que cria em Deus,
ela era salva antecipadamente, ela era perdoada antecipadamente, a salvação também se dava de maneira antecipada, claro, mediante a obra que Jesus ainda realizaria, porque a salvação em todas as dispensações é pela graça, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, no período tribulacional, a salvação também será pela graça. Então, haverá salvação no período tribulacional e mediante a obra do Espírito Santo, porque nós já falamos aqui também, o Espírito Santo não vai sair da terra. Ah, irmão Ciro, aquela passagem que diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Nós temos dito aqui que o que resiste é o poder justamente do Espírito Santo, que está na igreja, porque só o poder do Espírito Santo é que pode resistir à obra do mal. A igreja não tem poder em si mesma, ela depende do poder do Espírito Santo. Então, já que a igreja vai ser arrebatada, é evidente que o poder que está no meio da igreja, residente, esse poder do Espírito Santo, ele vai sair do meio. Mas esse sair do meio, o poder que restringe o mal, não quer dizer que o Espírito Santo vai deixar a terra, porque o Espírito Santo é onipresente. Quando ele veio no dia de Pentecostes, não é que ele veio lá do céu e não estava... Não, ele é onipresente. Mas ele veio no sentido de estar residente na igreja. No arrebatamento acontece o efeito inverso. Ele que está residente, ele sai do meio e continua onipresente. Mas a salvação na terra, daqueles que estiverem no período tribulacional e crerem em Jesus, se arrependerem, ela vai acontecer mediante o convencimento do Espírito Santo, pela pregação que haverá. A Bíblia fala das 2 testemunhas, a Bíblia menciona 144 mil, e aqueles que vão se convertendo também vão pregar o Evangelho. Então haverá pregação durante o período tribulacional e haverá, portanto, salvação. Maravilha, meu pastor. Ótimo. Queremos aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Teve aqueles que se apresentaram, né, que se mencionaram aqui. Os irmãos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Goiás, né, também do Mato Grosso e de Rondônia. Vocês que se apresentaram, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para nós é uma satisfação podermos tê-los, né, aqui em nossa aula, essa de número 153. Também aqueles que são alunos do CETADB, que têm acompanhado essas transmissões. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para vocês que chegaram depois, a aula fica gravada aqui no Instagram, mas também amanhã, não é, na quinta-feira, nós vamos disponibilizar no nosso canal CETADB no YouTube. Não é? Então, uma benção. Olha, se apresentando agora aqui os paulistas, não é? São Paulo, também Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olha aí que maravilha. Os irmãos acompanham, a gente sabe que acompanham, e para nós é uma satisfação. Rio Grande do Sul, estivemos aí semana passada, né, na AGO, da nossa CGADB. Que bênção que foi podermos estar aí. Com certeza. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Eu vi que o pastor Douglas Batista, o presidente do Conselho de Educação da CGADB, parceiro nosso, também no curso de capelania evangélica, também entrou conosco aqui na live. Deus abençoe. Pastor Douglas, não é a sua casa, a sua família. Olha aí, Tocantins, Porto Nacional conosco. Pastor Ciro. Deus abençoe o pastor Douglas. Estivemos juntos lá na nossa AGO, né, da CGADB, conversamos com ele, ouvimos lá também ele ministrando uma palestra muito boa. E também estivemos com os irmãos de Tocantins lá, o pastor Evandro não pôde estar, mas... Com certeza. O pastor a turma dele, toda da igreja estava lá. O pastor dele, me fugiu o nome, até me deu uma carona lá. Maravilha. Que a gente estava hospedado no mesmo hotel, né? Uhum. E os irmãos de Porto Nacional também. O Evandro está em Palmas, né? O Evandro está em Palmas. O Evandro está em Palmas. Mas eu já estive também em Porto Nacional. Inclusive, na época, quando eu estive lá, o irmão Ciro Melo, meu xará, estava lá, né? Ele foi pastor lá também, né? Ciro está em São Paulo atualmente. Agora está em São Paulo. Mas muito bem, pastor Ex. Um prazer, então. Mais uma live aí para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos, professores, todos os nossos parceiros, todos os queridos funcionários do nosso CETADB, né? Aí em Apucarana, o irmão que está em viagem.
E também a nossa irmã Eliane, nossa vice-diretora, que está lá administrando, né, em Apucarana. Deus abençoe. Mais uma live para a glória do Senhor. Maravilha. Deus abençoe, pastor Ciro. Também ao irmão, a sua família, não é? Irmã Luciana, irmã Júlia, que está aí nas expectativas. Né? Deus abençoe vocês e que conceda bom êxito para a glória de Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus. A cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa nossa aula de número 153, é apenas confirmar que nós salvamos aqui todas as perguntas que foram feitas, né, durante essa transmissão, para que a gente possa acrescentar no nosso temário, e essas serão respondidas nas lives que acontecerão nos próximos encontros. Desejamos que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Olha a irmã Eliane ali. Deus abençoe, minha filha. A Eliane melhorou. Aí, a Eliane teve com dengue agora esses dias todos, né? Rapaz, ela melhorou. Complicado. Melhorou bem, graças a Deus. Um abraço, Amém. gente. A paz do Senhor e até a próxima. Amém.